quando eu fiz a primeira produção, assim, eu vi, não, peraí, é isso, sabe? Não, acho que eu não tenho que trabalhar com mais nada, eu tenho que ser maquiadora. Eu amo o que eu faço e não tem um dia, assim, que eu não acorde com um friozinho na barriga, sabe? Porque é uma agenda super cheia e lotada, eu espero que eu não perca isso. Tem alguma tendência aí que virou queridinha das noivas pra esse ano? Clean girl, né? Eu acho que... eu sou muito suspeita pra falar, eu amo esse estilo de maquiagem mais natural, mas eu acho que vem com mais força ainda essa maquiagem mais natural, mais sofisticada, né? O muito over. Eu acho que os cílios muito grandes, muito brilho, né? Tudo muito marcado, eu acho que caiu um pouco de desuso. É feio? Não, gente. Eu acho que tudo é gosto, né? A gente tem que saber aquilo que nos agrada mais. Sim. E a beleza é aquilo que é pra nós, né? O resto é pros outros. Eu digo, no casamento, a gente faz muito pros outros, né? Então, a parte da decoração é pros outros, a parte da comida é pros outros, né? Pra gente prestigiar também as pessoas. Então, a parte da beleza é uma coisa muito pra noiva, né? Pra eu me sentir bonita naquele momento. Olá, seja bem-vinda a mais um Conversa com Gabi. Aquele programa que te traz histórias reais, inspirações e, claro, muita beleza pra tua tela. E como maio é o mês das noivas, nada mais justo do que mergulhar no universo que faz parte do sonho de tanta gente, a maquiagem. Hoje a gente recebe uma convidada que entende tudo desse assunto. Ela é profissional, criativa, realista e apaixonada pelo que faz. Seu trabalho já passou por muitos rostos, inclusive o de noivas que brilharam no grande dia. Diretamente do @AlexiaSanchesBeauty para a sala do Conversa com Gabi, vamos chamar ela. Alexia, seja bem-vinda! Tudo bem, Gabi? Tudo bem? Vamos para nossa sala, por favor. Seja muito bem-vindo, então, à nossa sala do Conversa com Gabi. Um prazer te ter aqui. Prazer, Gabi. Pra gente começar, então, a nossa entrevista, Alexia, antes de tudo, eu quero saber quem é essa mulher por trás dos pincéis aí, que muita gente fica belíssima. Conta um pouquinho mais dessa tua história com a maquiagem, como que ela entrou na tua vida? Meu nome é Alexia Sanches, pra quem não me conhece, sou maquiadora já faz quase 7 anos, né? Empreendo já faz alguns bons anos, hoje tenho meu espaço, né? Que eu tenho uma equipe também, como se fosse um salão de beleza. E a maquiagem entrou na minha vida, eu digo um pouco até como uma válvula de escape, assim. Eu sempre gostei muito de maquiagem, de beleza. As mulheres da minha família sempre foram muito vaidosas. E eu entrei na área da beleza já faz alguns anos, antes da maquiagem. Comecei com o cabelo. E aí aconteceram várias coisas, né, na minha vida. Trabalhei em salão de beleza, auxiliar de cabeleireiro. E trabalhei em outras coisas também, antes de fato, né, entrar no mundo da maquiagem. E quando eu decidi trabalhar só com maquiagem, foi ali no final de 2018, que eu entrei num salão bem conhecido aqui em Porto Alegre. E fui chamada até por uma amiga que ela disse que o estilo deles era mais parecido com o meu estilo de trabalho e de gosto, assim. Que eu tava fazendo algumas produções nos finais de semana. Tava trabalhando em outro lugar e fazia umas produções no final de semana. E aí surgiu essa oportunidade de eu ir nesse salão. Eu fiz um teste e, de fato, assim, meu estilo de maquiagem sempre foi uma maquiagem mais clean. Hoje tá bem essa vibe, né? Essa vibe meio clean girl, assim. Exato, tem mas eu sempre gostei desse estilo de maquiagem. Sempre achei que é uma maquiagem que valoriza mais a gente como mulher, né? Ao invés de nos mascarar muito, realmente transcende, assim. E aí eu comecei a trabalhar nesse salão de beleza com um público que eu gostei, assim, né? Então, eu acho que ali eu me achei bem com quem que eu queria trabalhar, o público que eu queria atender. O estilo de maquiagem que eu gosto de fato, né? Achei no primeiro momento que talvez eu não tivesse muitas clientes, porque era um começo também, né? Mas o estilo de maquiagem da época era uma maquiagem realmente um pouco mais over, assim, né? E eu amava, achava lindo. Mas, de fato, assim, eu não conseguia entregar aquilo, porque o que eu gostava era esse estilo de maquiagem mais clean, assim. E aí eu fui trabalhando, né, nesse salão.
saí desse salão, trabalhei em outro salão em 2019, um pouco antes da pandemia. Teve mais isso, né? Exatamente. E aí veio a pandemia, foi bem difícil, assim. Eu sempre fui uma pessoa mais low profile e mais envergonhada, assim. E eu não tinha nem Instagram. Então eu criei meu Instagram na pandemia. Foi aí que as coisas começaram a acontecer e se desenvolver, assim. Então foi bem no início ali, no final de 2018 para 2019, que eu comecei a criar uma clientela de fato, né? As pessoas começaram a me conhecer, a gostar desse estilo de maquiagem. E foi em 2020 que eu abri meu Instagram e comecei a fazer vídeos, que era uma coisa que eu nunca fiz, que eu não fazia. E, de fato, perder esse medo das câmeras, assim, e de gravar. E aí eu fazia tudo em casa, até pra não enlouquecer um pouquinho, né? Era realmente uma parte, assim, que... Tá, pelo menos eu tô em casa, mas eu tô produzindo, né? E aí as pessoas começaram a seguir, algumas marcas entraram até em contato, eu fiz trabalhos pra Pompeia, bastante pra fazer alguns conteúdos com as maquiagens vendidas por eles, né, pela marca. E aí eu comecei a ficar um pouco mais conhecida, já não trabalhava mais no salão que eu tava trabalhando ali em 2019. E aí eu comecei a atender domicílio. E como eu comecei com o cabelo, era uma coisa muito boa e unir o útil ao agradável para os clientes fazer cabelo e maquiagem, né? Trabalho com produção mesmo, penteados e tudo mais. E aí eu comecei a ter uma procura muito grande, assim. E eu gosto de trabalhar, gente. Então, eu trabalho, se tiver que começar às 4 da manhã, eu trabalho até tarde. Super adoro, assim. E começou a ter uma procura muito grande. E o atendimento a domicílio é um atendimento que ele demanda, obviamente, tempo. Porque eu tenho que sair de um lugar para outro. E a demanda começou a crescer. E aí eu vi que talvez não desse mais para ficar a domicílio. E aí eu abri meu primeiro espaço. E aí nesse primeiro espaço eu trabalhava, era mais produção, assim. E aí com a demanda também do espaço, eu comecei a contratar mais pessoas para trabalhar comigo. Daí eu tinha uma equipe, uma maquiadora e penteadista também. Aí eu chamei mais uma pessoa. Isso foi em 2023 que eu abri, né? Eu abri em 2023, meu primeiro espaço. E aí, no final de 2023, com a demanda também de outros serviços, eu abri meu espaço atual, que aí tem todos os serviços, né? Então, foi basicamente assim que as coisas, resumidamente, aconteceram, assim. Mas foi realmente assim, a partir de 2020. 2020, óbvio, foi um ano bem difícil para nossa profissão, para a área da beleza, assim como muitas outras áreas, né? E eu fiquei meio apavorada, confesso, no início, mas eu sempre tive muita confiança do que eu tava construindo, assim, sabe? E que aquilo, quando eu decidi que eu iria só maquiar, porque foi uma escolha, eu trabalhava em outro lugar, foi uma escolha só maquiar. Eu vou levar isso como minha profissão. Eu sabia que eu não tinha mais como voltar atrás, não tinha como dar errado. E empreender já faz parte de mim desde sempre, assim, sempre fui muito incentivada, né, pela minha família. Então, não tinha como dar errado. E aí as coisas começaram a acontecer, hoje eu tenho espaço, né, tenho mais colaboradores, amo o que eu faço. Então a Alexia por trás dos pincéis é muito sonhadora, um pouco tímida, né, por mais que pareça que não, né, um pouco tímida, mas muito determinada, assim, né, eu sou realmente de fazer com que as coisas aconteçam, independente deles. Com certeza, a gente viu, né, que em pouco tempo tu conseguiu sair de um momento que tava CLT ali pra abrir o teu próprio negócio e hoje ter funcionários, né, que trabalham contigo. Sim. Mas, Alexia, todo mundo vê o resultado final, né, o backstage é outra coisa, né? Exato. Como é que é a rotina real de uma maquiadora profissional? É menos glamour e mais logística, eu digo, né? Então, eu amo, como eu falo sempre, eu amo o que eu faço. Eu não me importo, né? Todo mundo, assim, que me acompanha, eu posto bastante nos stories hoje em dia. Hoje em dia, eu já perdi um pouco essa vergonha, sabe? De falar com o celular ali. Então, as pessoas ficam, meu Deus, quem é que se maquia às 4 horas da manhã? Ai, gente, quem não conseguiu o horário às 2 da tarde? É o horário que sobrou, né? Mas é bem movimentado, assim. Hoje em dia, eu realmente tenho que dividir nessa parte de Alexia empresária, né? Pra gestão do espaço, dos colaboradores e do meu operacional, que eu amo e que eu não vou sair durante um bom tempo. Então, é bem corrido, mas muito gratificante, assim, sabe? Eu digo que a maquiagem, como eu falei, né, é uma válvula de escape pra mim.
Eu amo o que eu faço e não tem um dia, assim, que eu não acorde com um friozinho na barriga, sabe? Por ter uma agenda super cheia e lotada, eu espero que eu não perca isso. Então, é bem corrido, não vou mentir, né? A rotina da maquiadora vai ali mais pra parte de produção, final de semana, mas a da empresária é todos os dias, o tempo inteiro, então a minha vida tá sempre bem movimentada. Teve algum momento, assim, da tua vida que tu pensou assim, eu nasci mesmo é pra maquiar? Porque tu falou que fazia cabelo, mas que a maquiagem sempre tava ali, né? Eu acho, assim, que quando eu trabalhei, no primeiro salão que eu trabalhei, que foi em 2013, e tinha uma maquiadora lá, que hoje em dia ela nem trabalha mais aqui, assim. Eu olhei para o que ela tava fazendo, assim, eu pensei assim, gente, eu acho que eu quero fazer isso, né? Eu fazia uns penteados, já comecei a sair um pouco da parte do cabelo que eles queriam me ensinar, que era mecha, corte e tudo mais, e quer saber? Eu via muitos vídeos da Julia Petit no... Eu amava também. Apaixonada. Petiscas, eu amo. Eu digo que eu sou formada pela Julia Petit, né? Porque eu não tinha feito cursos ainda, né? Nenhum dentro da área. E essa maquiadora me apresentou, eu acho que, assim, esse mundo, assim, principalmente dos produtos e dessa maquiagem também mais de realçar. Bianca. Maravilhosa. E aí eu me lembro da gente ter feito, que ela ensinou pra nós, profissionais lá do salão, a nos maquiarmos, assim, né? E aí ali eu percebi assim, gente, eu acho que na verdade, não é bem isso que eu quero. E aí eu comecei a fazer uns penteados e eu quero saber, não é bem a parte do cabelo, corte e coloração que eu quero. Eu acho que foi mais ou menos ali, assim, que eu pensei, talvez a maquiagem seja um pouco mais voltada pro que de fato eu quero, pro que de fato eu gosto, né? E também eu sempre, como eu falei, tive esse contato com a área da beleza. Eu tenho um primo maquiador, minhas avós são muito vaidosas, sempre se maquiavam, eu sempre roubava as maquiagens da minha avó, da minha tia, pra me maquiar e tudo mais. Então, eu acho que um start, assim, muito foi quando eu trabalhei nesse primeiro momento. Me perdi um pouquinho ali, trabalhei em outros lugares, né, CLT, que eu jamais imaginei que isso iria acontecer, mas trabalhei. E aí, quando eu comecei a fazer algumas produções para marcas de roupa e tudo mais, né? Eu fiz design de moda. E aí, eu comecei a ter um contato, assim, com essas marcas e comecei a fazer produção. Eu vi que o estilo de maquiagem que eu gostava era essa maquiagem mais clean. Eu acho que tem um negócio aí. E aí, quando eu fiz a primeira produção, assim, eu vi, não, peraí. É isso, sabe? Acho que eu não tenho que trabalhar com mais nada. Eu tenho que ser maquiadora. E aí, eu, de fato, rompi, né, todas as crenças que eu tinha de, eu tenho que fazer alguma outra coisa, maquiagem não é profissão. Às vezes a gente não era uma profissão muito valorizada, que nem é hoje, né? Eu tinha um pouco também de preconceito com essa profissão do início, mas quando eu decidi, eu falei, não, vai dar certo e é isso. Muito bem que tu insistiu, tem que insistir mesmo, né? Quando é o nosso sonho, depois que a gente vê que é aquilo que a gente realmente precisa fazer pra vida, né? Exato. E Alexia, maio, né, chegou, já estamos aí no mês das noivas, né? E com ele aí vem muitos sonhos, ansiedade e também muita expectativa, né? Eu que o diga, porque eu já passei por isso. Como é que tu lida com essa pressão, assim, de entregar a perfeição, né? Num dos dias mais importantes da vida de alguém, né? Então, eu digo que eu tenho que ser uma pessoa muito lapidada e tranquila, porque é isso que a noiva espera quando ela fecha um contrato, né? Que seja com qualquer profissional, né? Dentro dessa área, né? Desse núcleo, desse mundo de noivas, né? Então, ele espera que a gente resolva, né? As noivas esperam que a gente resolva um problema, seja cerimonialista, enfim. E eu acho que o que faz com que eu consiga passar essa tranquilidade é justamente ser muito organizada, né? Então, as noivas que entram em contato comigo geralmente fecham contratos ali 2 anos, né? E eu sempre tento dar um maior suporte para elas em relação a todas as coisas, inclusive, né? Até indicar, como a gente acaba conhecendo bastante gente na área, indicar alguns profissionais, né? E tudo mais. Então, eu acho que o fato da organização é muito importante. Então, se tu tem uma organização mais ou menos interna, tu passa isso pra pessoa, consequentemente, tu passa mais tranquilidade, né? Pra pessoa nesse momento. Não que ela não fique nervosa nem nada, porque eu sou muito chorona, eu sou muito ansiosa, que nem eu falo, eu ainda acordo, meu Deus do céu, tenho uma agenda cheia pra cumprir, meu Deus do céu, casamento, então, quase não dormi, né, num dia anterior. Mas eu acho que ser essa pessoa um pouco mais organizada e ter esses processos muito bem definidos ajudam bastante.
tem alguma diferença da maquiagem comum para a maquiagem das noivas, né? O que muda? Porque geralmente até o valor é diferente, né? Bem diferente. O que muda? Porque eu fico pensando, a base é a mesma, né? O que muda? Então, né, o que eu gosto de dizer é que em relação à técnica, não dá pra mudar muito. Aliás, a maquiagem da noiva, né, tem que ser por muitas vezes mais clean, mais atemporal do que às vezes uma madrinha, né? Então, o processo da maquiagem, ele não muda. A gente tem que entregar qualidade, a gente tem que entregar melhores produtos, durabilidade. O que muda é o atendimento. Então, nesse processo de um contrato que é fechado 1 ano, 2 anos antes, então a gente tem ali, por exemplo, eu não posso programar nada para minha vida daqui 2 anos. Então a gente tem uma segurança, né? A pessoa que fecha um contrato contigo tem uma segurança que tu vai cumprir com aquilo, né? Então a parte do atendimento também, desse contato durante esses anos, né? Dessa ajuda, né? Desse suporte durante esses anos. No dia do atendimento também os horários são diferentes, né? Então, eu gosto de montar um cronograma. O tempo de atendimento é um tempo de atendimento diferente. Então, digamos que a gente leva ali 40, 30 minutos para maquiar. Uma noiva é 1, 2, às vezes 2h30. Uma maquiagem, um cabelo 4 horas. Então, tudo isso tem a ver com tempo, né? E tempo, né? É dinheiro. É dinheiro. Então, os valores são diferenciados por conta disso. Eu acredito que em relação à técnica, não muda muito. A gente tem que ter conhecimento, obviamente, em durabilidade. Fotografia, muito importante. Então, saber que aquela maquiagem natural não pode ser tão natural, porque ela precisa aparecer em foto e em vídeo. A gente perde ali 30%, 40% do como tá. Então, a gente precisa explicar tudo isso pra noiva, passar segurança. Então, eu acho que é muito mais em relação ao atendimento em si, a tudo que abrange a parte da maquiagem do que só maquiar, né? Eu acho que esse é o diferencial de um atendimento social para um atendimento de noiva. Com certeza. E me diz assim, o que tá bombando agora em maquiagem de noiva, né? Tem alguma tendência aí que virou queridinha das noivas pra esse ano? Olha, graças a Deus, clean girl, né? Eu acho que... eu sou muito suspeita pra falar, eu amo esse estilo de maquiagem mais natural, mas eu acho que vem com mais força ainda essa maquiagem mais natural, mais sofisticada, né? Que realmente realça os pontos bonitos, que não transforma, né? Que faz com que a noiva sinta-se muito ela. Eu gosto muito de falar quando eu faço a reunião, que eu tenho uma primeira reunião de contato com as noivas, perguntar sobre como que vai ser o casamento e tudo mais, mas explicar sobre os elementos, né? Então a noiva tem um vestido, tem o buquê, tem os acessórios, tem o cabelo, tem o véu. É muita informação, né? Então eu acredito que buscar uma maquiagem que complemente sem chocar, sem aparecer muito, e que complete esses elementos faz muito sentido, né? Então eu acho que o que tá bombando agora é justamente a noiva se entender mais, buscar realmente o que eu gosto. Mas se eu não gosto de muita maquiagem, por que eu tenho que me maquiar muito? Se eu não gosto de cabelo preso, por que eu tenho que fazer um coque? Eu acho que cada vez mais as pessoas buscando ali sua personalidade, sua identidade, pra refletir isso na beleza do dia delas, né? Ô, Alex, e o que caiu assim de desuso? Aquele pedido que chegava muito e agora fala assim, amiga, vamos dar uma repensada, que não é mais bem assim. Eu acho que, vou botar num geral, social e noivas, né? O muito over. Eu acho que os cílios muito grandes, muito brilho, né? Tudo muito marcado. Eu acho que caiu um pouco de desuso. É feio? Não, gente. Eu acho que tudo é gosto, né? A gente tem que saber aquilo que nos agrada mais. Sim. E tem profissional pra todo mundo, né? Tem gente que maquia mais clean, tem gente que maquia mais pesado, né? O mercado é assim, graças a Deus, né? Tem cliente pra todo mundo. Então, eu acho que, assim, pra mim, na minha procura, eu acho que porque eu firmei muito essa identidade mais natural, o que caiu em desuso é justamente essa maquiagem um pouco mais over, mais pesada mesmo. E no meio, assim, de tanta referência do Pinterest, no Instagram também, como é que tu ajuda a noiva, né, a encontrar a própria beleza? Aquela que é só dela no dia. Hoje, como eu também já meio que construí isso desse estilo um pouco mais natural, basicamente as noivas me procuram já com querendo aquilo vai também. Quero uma maquiagem mais natural, quero parecer mais eu. Mas, óbvio, né, Pinterest ainda mais filtros, IA, tudo aí, pele perfeita e tudo mais, conseguir explicar que, olha, talvez essas coisas não sejam tão assim, né, e tudo mais. Mas ter essa conversa antes é muito importante, né, então ter essa reunião antes pra entender o que a noiva quer, como que vai ser o casamento, né, e o que eu sempre falo, identidade. Não é porque tu é noiva que tu precisa fazer tudo que
padrão que as noivas fazem, né? Porque tu é noiva que tu precisa fazer um coque, precisa usar um véu. Então eu acho que buscar essa identidade, assim, faz bastante diferença para elas escolherem a beleza pro dia, algo que de fato reflita, né? Porque esperamos que a gente case uma vez só na vida. Então, eu acho que é um dia muito importante, né? E a beleza é aquilo que é pra nós, né? O resto é pros outros. Eu digo, no casamento, a gente faz muito, muito pros outros, né? Então, a parte da decoração é pros outros, a parte da comida é pros outros, né? Pra gente prestigiar também as pessoas. Então, a parte da beleza é uma coisa muito pra noiva, né? Pra eu me sentir bonita naquele momento. Pra eu ficar bonita nas fotos e ver daqui 10, 20 anos, meu Deus do céu, que boa escolha que eu fiz. Então, eu acho que ter uma escolha bem precisa dentro da identidade, daquilo que a gente busca, ter uma conversa, ajudar nesses pontos, assim, pode ter todas as referências do Pinterest possíveis, mas sempre buscar aquilo que faz mais sentido pra pessoa em si, né? Pra noiva em si. Tu acha que existe uma maquiagem, assim, ideal pra cada tipo de cerimônia? Porque hoje tem cerimônia na praia, no campo, no salão, né? Ou isso é só mito mesmo, assim? Eu acho que um pouco dos dois, né? Eu acho que a gente não precisa ficar muito fechada numa caixinha de eu vou casar na praia, meu cabelo precisa ser solto, com ondas e meu vestido super fluido. Mas a gente tem que pensar que existem elementos e a gente precisa fazer com que tudo converse, né? Tem vento na praia, né? Questões, né? Às vezes o cabelo fluido não funciona, né? Exatamente. Por mais que a estética é aquela coisa, né? Uma coisa, o vestido mais slip dress e o cabelo solto, né? Mas eu acho que é bacana a gente conversar, obviamente, sobre todas as questões do casamento, né? Pegar esse conceito, né? Qual é o conceito? Eu sou clássica. A noiva clássica talvez não vai ter um cabelo tão despojado, borro, né? Uma maquiagem tão... daqui a pouco com esfumado embaixo, né? Então eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, mas não acredito que tenha um estilo de maquiagem, mas sim coisas que se adequam mais para cada momento, lugar, ocasião, né? Enfim. E que nem eu digo, óbvio que um cabelo preso vai te durar mais. Mas faz sentido para aquilo que tu quer, pro contexto do teu casamento? Não, então é isso, né? Vamos conversar e chegar a um ponto que realmente as coisas se encaixem mais, né? Mas eu acho que é um pouco dos dois. É mito, mas ainda assim eu acredito que a gente precisa ter o contexto pra decidir a beleza no dia. Eu concordo contigo, eu também acho. Mas vamos falar de pele agora. Conta pra gente se tem um segredo, assim, pra uma make durar do sim até a festa. Porque eu acho que esse é um dos maiores medos das noivas, né? Eu acho que de todo mundo, né? Acho que noiva... Não contexto geral de festas, né? De social. Eu sou bem sincera com as minhas clientes, né? E eu digo que não existe nada melhor pra uma maquiagem durar, uma maquiagem ficar bonita do que um bom skincare. Então é um cuidado que precisa ser pré. A gente não faz milagre, né? Um hidratante passado ali 10 minutos antes da maquiagem não vai salvar 20 anos de pouca água e pouca hidratação, né? Então eu diria que preparação de pele, ter um bom skincare faz toda a diferença. Cuidem da pele, hidratem, passem protetor solar. Isso já ajuda muito no nosso trabalho, para durabilidade principalmente. E aí, num geral, mais assim, eu diria 3 pontos, obviamente, que é preparação de pele, bons produtos. A gente tem que saber que não adianta nada investir muito numa paleta de sombra e não investir numa base boa. Então, produtos fazem muita diferença. A gente sabe que os produtos mais caros são mais tecnológicos, entregam mais qualidade e durabilidade. Então, investir em bons produtos e cuidar. Tem alguns cuidados ali, né? Obviamente, na hora da cerimônia, até a parte das fotos ali que eu passo para as minhas noivas e passo para as minhas convidadas e... Enfim, qualquer pessoa que for se maquiar comigo tem alguns certos cuidados, assim. Mas eu acho que o mais é, de fato, ter uma pele cuidada, bons produtos, principalmente na parte ali da pele, e um bom fixador. Um bom fixador também faz bastante diferença. Como é que tu te inspira aí fora da maquiagem, né? Com moda, arte, música? O que alimenta essa tua criatividade? Eu acho que tudo, assim, né? Que nem eu falei, eu sempre gostei muito de beleza, de moda. E eu gosto de ler, eu gosto de arte, eu gosto de bastante coisa. Eu acho que tudo alimenta a criatividade. Eu acho que a gente tem que, qualquer área da nossa vida, a gente tem que abrir um pouquinho a nossa cabeça para olhar um pouco para fora, para os lados, assim, para de fato desenvolver de outras formas o nosso trabalho. Então, eu acho que tudo, assim, me fascina muito, né? Até quando eu abri o Instagram,
eu fazia bastante vídeos de maquiagem, né? Me maquiando. E o que me inspirava muito eram imagens. Eu gostava bastante de... vou entrar no Pinterest e vou ver umas imagens, assim, umas fotos divertidas e tal. Vou usar as cores que tinha ali. Vou fazer a textura, talvez, de uma imagem que eu gostei muito. Então, eu acho que eu tento buscar sempre referência em tudo à minha volta, assim. Eu acho que a gente precisa abrir isso pra entregar um pouco mais, né? Do nosso trabalho e daquilo que a gente faz. Ai, com certeza. Agora eu vou fazer um jogo rápido por aqui, Tá viu? bom. Delineado ou esfumado? Esfumado. Eu tenho certeza que ela vai falar essa. Boca tudo ou olho nada? Meu Deus do céu. Porque também é bonito uma boca tudo com uma maquiagem clean, né? Eu adoro. É difícil essa. Essa é difícil. Mas eu acho que um olho nada. Eu sou mais da vibe clean, então eu vou pra um olho mais tranquilo. Amo. Primer ou base? Base. Olha, gente, primer só é pra gente gastar dinheiro mesmo. Não funciona muito, como as pessoas acham que funciona. O golpe tá aí, não acredito. Primer. E tem os primers caríssimos, né? Que prometem tudo. Não, indispensável, gente. Primer é efeito óptico momentâneo. Então, daqui 1 minuto, 2 minutos ali já sumiu. É só uma camada a mais na pele. Não gastem com isso. Eu fico chocada. Gastem com uma boa base. Isso já faz toda a diferença. Fica a dica. Pra gente encerrar, infelizmente, a nossa entrevista, como é que as pessoas, então, que ficaram interessadas no teu trabalho, podem entrar em contato contigo e te procurar aí pra fazer maquiagens belíssimas? Eu tenho meu Instagram, que é Alexia Sanches é Alexia Sanches Beauty, que eu troquei agora. Até me confundi. E o Instagram do estúdio é Acordei Assim Beauty. Podem me procurar por lá. Eu posto bastante vídeos nos stories, que nem eu falei. E agora vai começar a ter uma estratégia melhor pro feed. Mas tem o link na bio, né? Que daí acesso ao WhatsApp. Tanto o meu WhatsApp do meu trabalho como maquiadora, quanto o WhatsApp do estúdio. Então me acham pelas essas redes. Maravilhosa, Alexia, muito obrigada, então, por, esse bate-papo leve, cheio de dicas aí, também com a tua verdade, né? Porque é daquelas profissionais que encantam não só pelo talento, mas também pela entrega. E tenho certeza que nesse mês das noivas, né, a gente vai ver muitas coisas lindas aí no teu trabalho, no teu Instagram. Então, parabéns e por realizar esses sonhos todos, viu? Muito obrigada. Gente, então, vocês aí do outro lado da telinha, não percam mais convidados especiais aqui no Conversa com Gabi. E se você tem uma amiga que vai casar ou que tem um evento, não deixe de seguir a Alexia lá nas redes sociais para não perder nenhuma inspiração. A gente se vê no próximo Conversa. Até lá!